Aqui nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse é um texto muito conhecido, e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a confissão que nos mantém na luz. Entenda uma coisa, todas as vezes que você lê uma passagem na Bíblia, ela tem um destinatário. E esse destinatário está passando por alguma situação específica, que levou o autor, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever tais palavras que gerem conforto, confronto, inspiração, que levem ao destinatário esclarecimentos, exortações, conselhos práticos. Então, ao ler um livro, você precisa ter isso em mente. Até porque você que está estudando, você sabe que quando você pega um material, geralmente o professor, quando inicia o ano letivo, ou quando ele apresenta lá a ementa curricular que ele vai lecionar aquela disciplina, ele diz lá qual é o objetivo, certo? Ele diz lá qual é os textos ou a bibliografia básica, complementar, e ele também diz lá, olha, o objetivo é que a gente saiba isso aqui. E para sabermos isso aqui, ou investigarmos tal coisa, usaremos este material. Então a ideia do autor é como se ele também apresentasse assim, olha, eu vou dar uma aula, principalmente as cartas gerais. Eu quero falar com vocês sobre a importância disso aqui. E para vocês descobrirem a importância disso aqui, isso aqui tem que ser desconstruído, isso aqui também. Esse detalhe aqui que eu fiquei sabendo aí precisa também ser ajustado. Qual é o objetivo de João? O evangelista, que também escreveu o Evangelho de João, o 4º livro da Bíblia. E nessas cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta dele, mas em especial a primeira, ele quer desconstruir algo. Ele quer desconstruir algo que faz parte do contexto de onde essas pessoas se encontram. Principalmente na região de Éfeso, uma região com muito politeísmo, com falsas crenças. E aí uma das crenças dessa época era, se o Espírito é bom, se o que está dentro é o que importa, o que eu faço do lado de fora, tanto faz. Isso era uma doutrina grega, chamada de gnosticismo. Então a ideia de João escrever para os irmãos que estavam enfrentando perseguições, enfrentando dificuldades, era que eles que tinham contato com essas crenças, ou alguns deles tinham confusões e dificuldades de discernir sobre elas, entendessem, não é só o Espírito, é todo o ser humano. Eu tenho dito isso aqui e repito que uma das minhas alegrias ao ir em velório de crente, como eu fui recentemente da irmã Clotildes, que foi membro aqui da Igreja Batista Central de Taguatinga, um ícone no meio batista aqui do Planalto Central e até fora daqui, é de olhar no rosto da pessoa e saber de uma coisa, eu vou ver ela novamente, perfeitamente, melhor do que quando ela estava viva. Porque o corpo importa. O corpo faz parte do ser humano. Não é só uma matéria. Não é só uma casca. Não é só a pele da alma, como alguns dizem. Não. Faz parte de quem nós somos. Nós somos seres integrais.
O corpo, em vez de ser pele, na verdade é um espelho da alma. Aquilo que nós sentimos por dentro, também sentimos por fora e vice-versa. É assim que a Bíblia apresenta o homem, que ele tinha corpo e foi formado por Deus, e Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Ou seja, só com corpo não é alma vivente. Só com espírito não é alma vivente. O que é uma alma vivente? Tem que ter espírito ou alma, na Bíblia é a mesma coisa, tá? E corpo. Alma e corpo, ou espírito e corpo. É assim que funciona. E quando João escreve, então, para esses irmãos, bem ligado a essa região de Éfeso, eles tinham diversas dificuldades, divisões internas, ensinamentos errôneos. Ele está no final do século I e ele quer imediatamente que eles percebam o seguinte: crenças erradas fazem com que nós tenhamos uma relação errada com Deus. Essa é a primeira coisa para nós pensarmos dentro dessa introdução. Se as nossas crenças forem erradas, nós vamos ver Deus de maneira equivocada e vamos nos relacionar com Deus de maneira equivocada também. Então você precisa responder a seguinte pergunta nessa noite: quem é Deus? Responder quem é Deus está diretamente ligado a responder quem é o Antônio. Porque uma das coisas que eu vou descobrir sobre Deus é que Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ele me criou. E ao me criar, Ele me fez para que em mim tivessem traços de quem me fez, que é Ele mesmo. Por isso eu sou um ser racional, por isso eu sou um ser moral, ou seja, eu tenho volição, eu tenho escolhas, eu tenho criatividade, não tanto assim, mas tem alguma coisa aí, né? Uns têm mais, como o Alexandre aqui tocando, outros têm menos, mas a criatividade faz parte do que nós chamamos de atributo comunicável de Deus. É por isso que você se impressiona, né? Eu me impressiono quando eu chego no aeroporto. Que invenção! Sabe o que é isso? Reflexo de quem Deus é na vida do homem. Criatividade. Algumas invenções assim são interessantíssimas, né? Parece que a gente pensa assim, como é que eu vivi até hoje sem isso? Criatividade. João está querendo mostrar, irmãos, para estas pessoas, para esses destinatários, que o principal problema deles é eles têm uma visão errada de quem Deus é. Em outras palavras, João está dizendo, o problema de vocês é teológico. Calma. Não é academia de teologia. É teológico no sentido do que a palavra teologia significa. Theos, Deus. Logia, vem de estudo, de pesquisa. Ou pode ser assim transliterado para compreensão. Teologia, então, compreensão do ser divino. Ou compreensão do ser de Deus. Ou estudo sobre Deus, que é inesgotável. O que eu quero dizer para você nessa noite, por isso confissão que manifesta a luz, que é o tema de hoje, começa com o nosso entendimento certo e bíblico de quem Deus é. E de novo eu quero perguntar para você, quem é Deus? Porque a sua resposta para quem é Deus está impactando, acredite, diretamente todas as áreas da sua vida. A compreensão de quem Deus é, se não for esclarecidamente bíblica, pode estar me fazendo adorar um Deus que não existe. Porque não é segundo as Escrituras. E me fazendo ter crenças como este povo aqui tinha. E essas crenças fazem o seguinte: por que eu vou confessar para Deus se o que eu faço por fora não importa? Agora está entendendo a conexão do que João está dizendo? Vocês compreendem Deus de maneira equivocada, aí misturam as crenças com as crenças que já existem no tempo de vocês, gnosticismo, e acaba achando que o seguinte: olha, entreguei a vida para Cristo, o meu espírito é o que importa, é isso que importa. Até alguns evangelismos são feitos assim, né? Mas não, o corpo também importa para a Bíblia. O corpo também importa para Deus. Não é à toa que é chamado de templo do Espírito. Só que não só isso.
é porque ele foi formado por Deus. Consegue compreender que lá em Gênesis diz que Deus tocou, Deus formou, enquanto aquilo que nos faz ou completa o fato de sermos alma vivente não foi tocado por Deus, foi soprado por Deus. Deus cuidou dos mínimos detalhes do nosso corpo. As diferenças que temos, as inclinações que temos, as sensações que temos, tudo foi pensado por Deus. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que tem no nosso corpo, a maneira como ele funciona, as diferenças entre homens e mulheres, tudo foi pensado por Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Tudo isso é importante para Deus. O que você faz com o seu corpo, o que você faz comportamentalmente falando, é importante para Deus. Eu quero repetir pela terceira vez. Quem é Deus? Se o nosso pensamento sobre Deus foi equivocado, toda a nossa vida, toda a nossa adoração será equivocada. Então qual é o principal problema nosso? O principal problema do povo de Éfeso, teológico. Nós compreendemos errado quem Deus é e vivemos uma vida distante do propósito de Deus por não compreendermos principalmente quem Ele é. E aqui, irmãos, uma das coisas que João está mostrando é que, desde o versículo 1 até o versículo 7, sobre viver na luz, que tem a ver com honestidade, com a nossa própria condição, com essa realidade limitada que temos, finita que temos, mas existencial. O corpo é existencial. Ele trata de problemas diretos, como nós vamos ver nos versículos de 8 a 10, de que a negação do pecado ou o fingimento de inocência é um problema decorrente da nossa falta de compreensão de Deus. Nós precisamos compreender isso. Se dissermos que não temos pecado, versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Primeira lição da noite, então, sobre confissão que manifesta a luz. É que a nossa compreensão de Deus, ou intencionalmente está chamando de Pai, por quê? A gente precisa pensar. João está chamando de que Deus é Pai e falando sobre a nossa relação com os irmãos. O livro inteiro, a carta inteira, a epístola inteira de 1 João está falando sobre o amor. É o discípulo do amor, né, João? É o discípulo amado. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que é mais didático nós compreendermos que, se compreendemos que Deus é Pai, teologia, nós vamos ver o outro como irmão, criado por Deus, sustentado por Deus, e isso vai impactar diretamente aquilo que nós fazemos contra o outro. E também que fazemos contra nós mesmos. Por quê? Porque é uma relação familiar. Não é assim? Quando você olha para pessoas próximas, pessoas que nós chamamos não apenas de amigos, né? Os crentes chamam uns aos outros de irmãos. Eu sempre achei isso, quando eu era criança, com 8, 9 anos de idade, missionários da Assembleia de Deus, lá no interior de Minas, vinham para evangelizar, passavam e iam explicar a Bíblia para o meu pai, que era analfabeto, não sabia ler nem escrever. E a maneira como eles se tratavam sempre me chamou muita atenção. Por que eles chamam um outro de irmão? Deve ser irmão mesmo, né? Que família grande, eu pensava, 8 anos de idade. Que família grande, né? Ó, irmão fulano, irmão ciclano. E à medida que eu fui crescendo e fui conhecendo e me relacionando também com outros, eu percebi que a gente não necessariamente chama de amigo, mas a gente chama de irmão. Ou seja, faz parte da mesma família. Ainda que não tenha uma amizade tão profunda, mas nosso tratamento é como irmão, filhos do mesmo Pai. Compreende onde João está querendo chegar? A confissão de vocês
começa com a compreensão de quem Deus é, porque compreendendo que Deus é, um dos aspectos aqui, Pai, vocês vão tratar uns aos outros como irmãos e vão se ver também como parte de uma família. Então, em primeiro lugar, os filhos de Deus, os filhos do Pai, que confessam, e isso manifesta a luz, em primeiro lugar, eles vencem a negação. Você sabia que existem grupos informais terapêuticos que lidam com vícios específicos? 2 são muito conhecidos. AA, Alcoólicos Anônimos, e NA, Narcóticos Anônimos. E eu tenho feito parte aqui em Brasília, não, mas em Minas, como voluntário de capelania e outras coisas mais, de muitas comunidades assim. E uma das coisas que eles têm 2 livros. E os livros são passos que eles têm que dar. E cada passo é rumo a um caminho de liberdade. E eles têm alguns códigos internos. Mas sabe qual é o primeiro passo? Tanto em Narcóticos Anônimos como em Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo é, e está literalmente escrito assim lá: reconheço que sou impotente diante, aí tem lá o nome específico do vício. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo nesse passo? Eu não nego que eu sou viciado. Eu não nego que eu tenho um problema. Agora, o que João está mostrando para nós é que o nosso problema não é uma deficiência de caráter. Entende? Que o nosso problema, porque compreendemos quem Deus é e sabemos o nosso lugar nessa relação com o Pai e com os irmãos, nós não chamamos o nosso problema de deficiência de caráter. Nós não chamamos o nosso problema de desvio de conduta. Sabe qual é o nome do nosso problema? Pecado. A gente pode dar o nome mais moderno e contemporâneo que for, mas a Bíblia chama de pecado. Em outras palavras, irmãos, manifestamos a luz, ou nos expomos à luz por meio da confissão, porque a confissão nos ajuda a vencer a negação. Você já deve ter lido o Salmo 51, e o Salmo 51, que é o Salmo de Davi, é chamado de Salmo de Confissão. Davi, por muitas vezes, dezenas de vezes, ele diz a mesma expressão em modos diferentes. Ou ele diz meu pecado, ou ele diz minha transgressão. Se eu não me engano, 5 ou 6 vezes. Meu pecado, minha transgressão. Meu pecado, minha transgressão. Sabe o que Davi está dizendo? Ou fazendo? Após ser confrontado pelo profeta Natã, ele está vencendo a negação. Parece assim, simples ou óbvio, né? Mas por que nós não geralmente temos 2 caminhos com relação ao pecado? O primeiro é, podemos dizer, não tenho pecado, é o que o texto diz. Se nós dissermos que não temos pecado, ou seja, estamos negando que ele existe, nós enganamos a quem? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Veja que é interessante que é como se o autor estivesse dizendo o seguinte: não finja que você não tem pecado. Não viva porque você finge que não tem pecado quando não compreende quem Deus é. Porque um outro atributo, além da paternidade, é santo. Deus é santo. Esse é o nosso principal problema, irmãos. Nosso principal problema não é falta de dinheiro. Nosso principal problema não é falta de saúde. Nosso principal problema não é ânimo. Nosso principal problema não é ambiente diferente. Nosso principal problema tem nome: pecado. E o texto está dizendo, vocês negam, ou melhor, o contexto nos aponta, vocês negam que não tem pecado, aí não confessa. E vocês negam, sabe por quê? Porque compreendem equivocadamente quem Deus é. Os caminhos, os 2 que eu citei, que geralmente a gente toma para fazer isso. O primeiro é o orgulho por trás
do medo de lidar com o problema. Não é medo que nós temos, é orgulho. Entenda uma coisa na Bíblia. Eu já conversei isso com alguns irmãos aqui. Na Bíblia, não existe baixa autoestima. Na Bíblia, quando o ser humano está com baixa autoestima, é porque ele está com a autoestima exacerbada. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? É que nós nos isolamos, nos lamuriamos, não é porque estamos com baixa, é porque achamos que merecia mais. Isso não é baixa. É porque estamos com orgulho ferido. É porque estamos frustrados. É porque nos comparamos. É porque nos vemos além daquilo que nós realmente somos. Por quê? Porque mentimos dizendo que não temos pecado. 1 João capítulo 4, melhor, 1 Coríntios capítulo 4, é a pregação do Timothy Keller que virou livro. O livro Ego Transformado. E o livro fala justamente disso. Paulo sabia quem ele era. Ele era um cara bem resolvido. E uma das coisas que ele sabia era: sou pecador. Por isso, irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos compreender mais sobre Deus, natureza de Deus, essência de Deus, o ser de Deus, para que nós não confundamos quem nós mesmos somos. Nós somos pecadores. Nós não sabemos não pecar. Não tem mindset que nos faça deixar de pecar. Não tem. Não tem imersão que nos faça deixar de pecar. Não tem conhecimento, não tem intelecto. Pelo contrário, a ideia bíblica é o inverso. Quanto mais conhecimento intelectual eu tenho, mais eu reconheço as minhas próprias limitações. Para saber mais sobre isso, leia Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Essa é a ideia. Percebermos que eu não sou melhor porque eu sei mais. Pelo contrário, as chances de eu me tornar mais orgulhoso e o meu orgulho aflorar mais é justamente por achar que eu sei demais, ou que eu sei mais, ou que eu já sei o suficiente, ou que eu já sei muito. Esse é um dos caminhos porque nós abraçamos a negação. Nós não queremos lidar. Mas eu queria te dizer nessa noite que compreender sobre Deus e se relacionar melhor com Deus nos coloca desnudados conosco mesmos. Lembra do salmista, Salmo 42? O salmista pergunta para si mesmo. E 43 também. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. A ideia do salmo é a autopregação. É como se o salmista tivesse pegado a sua alma, se fosse possível, arrancado de si sua alma e dito assim: senta aqui que a gente vai ter um tete-a-tete agora. Por que você está abatida? Me diga aí. Por que você está afligida dentro de mim e me deixando por fora tanto quanto você que está por dentro? Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvaremos. Volta para cá. É parecido com isso. A ideia de João é: olhe no espelho. Nós olhamos no espelho para vermos o que esteticamente nós não gostamos. O chamado de João é: olhe no espelho da vida, porque vocês esteticamente são lindos. O problema é pior do que você imagina. É o pecado. Você pode até se achar bonito no espelho. Na maquiagem, arrumou a sobrancelha, né? Tá um feio arrumadinho. Tá legal. Nós somos muito piores que isso. Mas isso, irmãos, perceba, é para que nós conheçamos a realidade. A palavra verdade aqui, no final do versículo, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A verdade aqui, a palavra verdade, tem também uma ideia de realidade. Olha como é que fica interessante.
Quem diz que não tem pecado, vive algo irreal. Vive uma não realidade. Vive em outro mundo. É isso que o texto está dizendo. Está excluso da verdade. Está fora da realidade. Porque a realidade é, somos pecadores. Mas a gente também tem dificuldade, e por isso nós vamos tanto para o caminho da negação, além da questão do orgulho, que na verdade é o que está por trás muitas vezes do medo, é porque existe uma super influência, e aqui no contexto que nós lemos, ou que eu expliquei bem pinceladamente, já existia, é de que eu vou transmitir, eu vou expor aquilo que eu não necessariamente sou, por causa de 3 As: aceitação, aprovação e afeto. É assim a sociedade, formada por grupos de convergência ou de conveniência com relação a alguns assuntos, a estilos musicais e tantas outras coisas. As pessoas vão se conectando por causa disso. Gostos parecidos, frequentam os mesmos ambientes, têm a mesma inclinação para algumas coisas. E aí, isso cria sociologicamente a ideia de que quem eu sou e quem eu mostro ser está cada vez mais distante. Porque as pessoas não gostam de quem eu sou. Elas gostam de quem eu demonstro ser. Aí vem de novo a ideia de João dizendo: sabe quem é Deus? Pai. Sabe quem é as pessoas que se relacionam nessa paternidade? Irmãos. Por que João está dizendo isso? Porque na sociedade grega, até a arte tinha muito a ver com uma exposição daquilo que não valia muito, mas tinha uma certa beleza passageira. Era um lado da arte grega, o corpo. Você vai ver monumentos de pessoas despidas, entre outras coisas mais, mas também é o inverso. O fato de que aquilo que as pessoas galgavam e eram conhecidas por causa das posições que elas ocupavam, parecia mostrar que elas eram realmente pessoas escolhidas para aquilo. Essa é uma máxima dos filósofos, 600 anos antes de Cristo, de achar que quem pensa, quem reflete a vida, está no nível espiritual superior aos outros. Existe quem pensa e existe os outros. Era assim que muitos viam as relações humanas. E aí João está dizendo, olha, vocês têm irmãos e Deus é pai. Por que ele está dizendo isso? Para que quem eu demonstro ser e quem eu realmente sou, por causa dessa relação familiar, esteja cada vez mais próximo. Porque se tem um lugar que as pessoas conhecem quem nós realmente somos, é a família. Lá não tem. Lá, e é assim, família não tem, rasga mesmo, né? Família a gente não tem pudor, assim, não tem muito limite. Até tem que tomar cuidado, né? Porque fala, brinca, zoa e funciona dessa maneira. O que eu estou querendo dizer é que vencer a negação e viver dentro de uma realidade e não fora de uma realidade é entender que Deus é intencional em algumas exposições da nossa vida, para que essa aproximação comece a ficar cada vez mais próxima. Ela nunca será assim, enquanto Deus não restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Mas o trabalho do Espírito Santo como artesão em nossas vidas é aproximar isso um pouco mais, enquanto aqui nós estivermos. Que nós demonstremos exterior, corpo, aquilo que realmente somos, alma. E isso seja uma nudez
em nossas relações. Nudez conosco mesmo, pregar para nós mesmos, mas também uma nudez em nossas relações. Nós precisamos vencer a negação. E eu vou dizer mais. Vai parecer meio coach, mas não é, tá? Mas a negação trava a vida que realmente nós poderíamos viver em Deus. Sabe por quê? Porque ou nós não queremos encarar negação por causa do nosso orgulho, ou nós não queremos encarar negação por causa de uma autoimagem ou de uma falsa imagem, ou mesmo de uma questão que também é orgulho de não sermos aprovados, amados ou aceitos. Agora, de novo, por que João está dizendo que Deus é Pai? Porque Deus não te ama, não te aprova e não te aceita por acreditar em quem nós fingimos que somos. Deus nos ama, nos aprova e nos aceita, porque em Cristo nos tornamos seus filhos. E Ele nos trata, porque vê quem realmente somos e quem nós nos tornamos em Cristo. E com quem Ele quer que nós nos pareçamos, não é também com quem realmente somos, mas com quem realmente seremos. De novo, Cristo. Você tem medo de encarar aquilo que você pode chamar de desvio, deficiência, problema comportamental? Você tem medo de encarar e de lidar biblicamente com os seus monstros? A Bíblia chama isso também, como narcóticos anônimos e como alcoólicos anônimos, ela chama de, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ela chama isso de fuga da realidade. Ela chama isso de negação, principalmente do problema principal do homem, pecado. Versículo 9. Como a confissão manifesta a luz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós acreditamos, irmãos, que Deus nos perdoa porque nós decidimos mudar. Isso não é verdade. Nós acreditamos que Deus nos perdoa porque nós agora tivemos um choque de realidade. Isso também não é verdade, não é bíblico. Por que Deus nos perdoa? Talvez isso é o que mais intriga na vida cristã, que algumas coisas são muito fáceis. Parecem muito fáceis. Por causa do versículo 9 que Ele nos perdoa. É uma condicional. Se confessarmos os nossos pecados. Veja que o 8 está ligado ao 9. No 8 eu venço a negação. Eu não digo que eu não tenho, eu digo que eu tenho. No 9, após reconhecer que eu tenho, eu falo principalmente para quem pode resolver. Eu falo com Cristo. Eu digo para Ele quais são os meus pecados. Porque pecador é o que eu sou, pecado é o que eu faço, é reflexo disso. E Ele não faz isso para me humilhar. Ele não me chama para essa relação para me expor ao ridículo. Ele faz isso para que nós reconheçamos que Ele é, parte B, fiel e justo. Se você se lembra bem de João 3,16, lá não tem condicional, lá tem justificativa. E já começa com a conjunção explicativa ou justificativa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Existe aqui um contraponto que João quer também mostrar, que a gente pode contrastar com João 3. É que nós amamos se, quando ou por quê. Nós amamos condicionalmente e também perdoamos condicionalmente. E olhe lá. O que João está mostrando é que não é necessariamente que Deus só perdoa se. Ele está mostrando é o que a confissão gera. Percebe? O que a confissão gera? Ela gera em nós o reconhecimento de que Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel e justo? Para que Ele é fiel e justo? O texto continua. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque nós temos um problema ao compreendermos quem Deus é? Santo. E vamos para nós e reconhecemos que somos pecadores. É porque isso aponta que Deus é justo e nós somos injustos. Aí o texto diz que Ele é fiel e justo, com um propósito, a fim de que nós sejamos perdoados, mas também purificados. Isso significa, irmãos, que a confissão que manifesta a luz nos faz aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ele não só te perdoa, Ele te aceita. Purificar de toda injustiça, ou seja, aquilo que nos trazia essa distância. O justo e o injusto. O santo e o impuro. Ele diz que quando nós confessamos o nosso pecado, isso é totalmente reconectado. Nós não passamos a ser santos, mas somos por ele considerados. Somos tratados por Ele como se já se fôssemos, por causa do Santo dos Santos, que é Cristo. A ideia, então, volta para o problema original. Quem é Deus? Quem não compreende quem Deus é, nega os seus pecados. Quem não compreende quem Deus é, não confessa os seus pecados para Ele, porque não sabe quem Ele é, não sabe que Ele é fiel e justo, não sabe que Ele é Pai. Não sabe que Ele, apesar das nossas tentativas de mostrar quem não somos, para sermos amados, aprovados e aceitos, Ele, apesar de tudo isso, nos ama, nos aceita, em Cristo nos aprova e nos reconcilia com Ele mesmo. Purifica de toda injustiça. Você viu que Ele não disse assim, purifica de algumas injustiças. O texto não diz purifica de parte das injustiças. E não está no futuro. Purificará. Está no presente. É automático, instantâneo. Quem confessa, quem vence a negação e aprofunda o seu relacionamento com Deus, experimenta da fidelidade e da justiça de Deus, purificando as nossas injustiças. Quais? Todas elas. Absolutamente todas elas. Em último lugar, irmãos, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. E não só isso, a sua palavra, que aqui é a ideia de ensinamentos, não está em nós. Imagina que João está dando aula, como eu comecei dizendo isso, e ele está aplicando hipóteses. E as hipóteses são acompanhadas pelas condicionais, que ele repete. Se, no início, se disserem que não tem pecado. Isso, isso e isso. Engana a você mesmo e a verdade não habita em você. Aí no versículo 10 ele faz o mesmo paralelo de hipótese. Se dissermos que não temos pecado, assim como no 8 é dito que enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não habita em nós, ele agora diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra ou ensinamentos não habita em nós. Sabe o que é isso que João está fazendo? Ele está repetindo a gravidade da negação do pecado.
E a consequência é mais forte no versículo 10. Negar o pecado torna Deus mentiroso, e sua palavra ou ensinamento não habita em nós. Nós aqui, ele está falando da comunidade, dos filhos de Deus. A palavra ou a verdade de Deus não está onde há negação do pecado. Essa é a ideia. Isto é, a presença verbal, relacional de Deus é como se dependesse de uma sinceridade moral nossa. Porque é uma hipótese condicional. Se isso, não aquilo. Se aquilo, não aquilo outro. Não é que a verdade ou a presença verbal esteja condicionado a isso. É o reconhecimento dela por nós. Está condicionado a isso. Se negamos, não compreendemos. Se negamos, não experimentamos. Se negamos, é como se essa verdade, que nós temos contato com ela, não existisse no nosso meio. Porque essa verdade diz, o Antônio é pecador. E quando o Antônio nega isso, ele está dizendo, a verdade deixou de ser verdade. Versículo 8, ele está vivendo fora de uma realidade. Porque agora ele está enganando a ele mesmo. E mais que isso, ele está fazendo de Deus mentiroso. Porque Deus diz na sua palavra que ele é pecador. E ele diz, não sou pecador, é só um desvio de caráter. Isso se resolve com isso e isso. Só que Deus não chama os nossos pecados de desvio de caráter. Deus não chama os nossos pecados de deficiência, de desvio moral. Ele chama de quê? Pecado. Pecado não se resolve com terapia. Pecado não se resolve com meditação oriental. Pecado não se resolve, irmãos, com força de vontade própria. Pecado não se resolve com 7 subidas ao monte. Pecado se resolve com o versículo 9. Se confessares os vossos pecados, vocês experimentarão que ele é fiel e justo. Sabe por quê? Porque o relacionamento de vocês, injustos, será purificado para ter comunhão com quem é justo. Essa é a ideia, irmãos. Por último, o versículo 10 então nos ensina que quanto mais negamos os nossos pecados, menos da presença de Deus temos em nossas vidas. Em primeiro lugar, confissão manifesta a luz porque nos leva para um vencer da negação. Versículo 8. Porque no versículo 9 nos ensina que quando confessamos o nosso relacionamento com o Pai, ele é aprofundado. E no versículo 10 nos ensina que quanto mais negamos, menos relacionamento profundo com a presença de Deus temos. Para concluir, o pecado é uma realidade em nossas vidas. Quando nós negamos, estamos caindo num auto-engano. Reconhecer pecado é condição para viver na verdade. Outra aplicação. A confissão deve ser uma prática da nossa relação com Deus. E não só isso, deve ser uma prática também, à medida que nos relacionamos mais com Deus, Ele nos ajuda a vermos nos irmãos oportunidade para pedirmos ajuda também. Não é apenas uma confissão privada, mas reconhecimento que restaura a comunhão com Deus, o Pai, e também a comunhão com os irmãos. Vencer a negação, nesses 3 pontos que vimos, nessa confissão que manifesta a luz, nos ajuda na fidelidade e justiça de Deus. O perdão não contradiz a justiça divina. Pelo contrário, Deus, fiel e justo, perdoa e purifica. Ou seja, perdoa e aceita. Sabe qual é o nosso grande desafio? É que quando nós olhamos para essa realidade das nossas relações, dificilmente a gente perdoa e aceita. A gente perdoa e aceita. Aceita 5 quilômetros de distância. 30 quilômetros de distância. Está perdoado, mas vá para o raio que...
Que o parta de preferência. Porque nós não somos justos. Deus é. E a Bíblia está dizendo, a palavra está dizendo, que ele concomitantemente, simultaneamente, perdoa, purifica. Perdoa, purifica. Em outras palavras, perdoa e aceita. Perdoa e aceita. Isso nos leva, caminhando para o fim das conclusões, das aplicações, para a relação que existe entre verdade e comunhão. A verdade está ligada a uma adoração honesta, onde há fingimento, falta a verdade e a presença de Deus. Por fim, irmãos, a confissão está ligada diretamente à nossa compreensão das implicações também das nossas faltas. Para João, honestidade sobre o pecado tem implicações diretas na nossa relação com Cristo, porque Cristo é a fonte da comunhão e da purificação. Ele é a fonte. O versículo de número 7, que nós não lemos, mas que antecede esse contexto e o explica, diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Capítulo 2, versículo 12 da mesma carta também diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É por isso que nós somos perdoados. É por isso que nós somos restaurados. É porque somos ou recebemos isso tudo por causa do nome de Jesus. Nessa noite eu quero convidar você a ser, como eu tenho sido, confrontado com o seu próprio auto-engano. É isso que essa passagem nos traz. Nos confronta no auto-engano e oferece uma prática transformadora chamada confissão. E mais, como condição para experimentarmos ainda mais a fidelidade e a justiça de Deus, que tanto perdoa como purifica. É isso que João está ligando intimamente. Verdade, comunhão, transparência. Onde há honestidade sobre o pecado, a comunidade permanece na luz. Onde há negação, a verdade e a palavra de Deus parecem não subsistir.